Fala pessoal, começando pela segunda vez devido a problemas técnicos, desculpe quem estava nos assistindo. Então vamos começar os recadinhos humilhantes do YouTube, começando pedindo para vocês deixarem o like no vídeo, compartilhar esse vídeo, inclusive o assunto é bem interessante. Vamos falar do mundo explodindo, somente isso, entendeu? Quem sabe o mundo vai explodir no próximo mês. E compartilhe o nosso canal, que tem bastante coisa legal e bastante coisas legais vindo adiante, se existir mundo. E hoje conosco está Giovana Branco. Ela é mestrando em... Putz, me enrola. Sabia que ia enrolar. Sabia. Ciências... Não. Giovana, por favor. Ciências políticas, você é mestrando em ciências políticas. Não, doutorando em ciências políticas e mestre em relações internacionais. Ah, consegui. Mereço mais um like. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite e desculpe os nossos problemas técnicos. Imagina, faz parte de toda a profissão, né? Eu que agradeço o convite. Bom, acho que eu vou me apresentar, né? Vamos começar de novo, né? Então tá bom. Entrou. Agora foi. Então, ótimo. Bom, então eu sou a Giovana, eu sou mestre em Relações Internacionais e doutoranda em Ciência Política, pesquisadora de política russa e tenho falado bastante sobre relações internacionais e política de uma forma geral, internacional, porque a política doméstica eu não me meto muito, nas redes sociais, enfim, saindo um pouco do bate-papo só acadêmico. Giovana, então, de novo, por que Rússia? Né, você não tem descendência russa, mas você... Explica pra gente. Não tenho descendência russa, não tenho nada na família na Rússia. É isso, a família é portuguesa e italiana, então bem tradicional, colonização no Brasil. Enfim, a minha questão com a Rússia foi realmente desde sempre. Eu sempre fui muito fascinada pela cultura, principalmente. A literatura, eu sou apaixonada. Enfim, as paisagens, tudo. E aí, entrei na Faculdade de Relações Internacionais e comecei a estudar a Rússia de fato. Você lê literatura russa? Amo. É o que eu mais gosto de fazer. Tinha nada mais fácil, não? Pra brincar assim? Tinha! Mas eu sempre fui muito leitora. Enfim, desde que eu me lembro, assim, mas mais especificamente desde que eu tinha uns 14 para 15 anos, eu amo ler. É o que eu mais gosto de fazer mesmo. E aí, a gente vai lendo mais e mais e mais e vai buscando desafios, né? Você teve... De onde veio essa vontade de ler, esse hábito de ler, essa curiosidade em ler, propriamente dita? Eu acho que veio um pouco da minha família. Enfim, a minha família é de advogados, toda a família de advogados. Eu sou a única que saiu da área, assim. Então, eu sempre vi os meus pais, meu pai principalmente, muito leitor. E a minha grande influência, né? E eu tive a sorte de, na escola, ter amigas que também gostavam muito de ler. Então, era algo que me fazia muito feliz, porque também cultivava um pouco o meu ciclo social, né? O exemplo é muito importante, né? Infelizmente, aqui no Brasil, você não tem exemplo de pais lendo, estudando, passando conhecimento. Tem uns amigos que têm filhos também, e eu vi alguns deles dando bons exemplos aos filhos. E não é muito o que falar, e sim o que mostrar, né? Porque não adianta muito os pais, eu vejo, né? Querendo que os filhos leiam e sejam bons estudantes, se os próprios pais não têm esse hábito. Então, é isso, a criança e o adolescente, a gente replica os nossos exemplos. E se você tem bons exemplos em casa... É a mesma coisa, de querer que seu filho coma bem e você come junk food, come mal. É a mesma coisa, a gente é um retrato do nosso ambiente, né? Tem que dar exemplo, né? E antes da gente começar na política internacional, fala um pouco sobre essa sua filosofia de fazer algo hoje para o seu eu de amanhã. Porque você é uma atleta dos estudos, que a gente estava conversando em off na primeira parte, e uma atleta também. Eu estava tentando entender como é que eu ia encaixar no nosso mote, que é qualidade de vida e atividade física, mas você faz parte desse nosso time, né? Você busca tudo isso de uma forma diferente, mas que por sinal era até que estava faltando para o nosso time, para a gente poder mostrar para as pessoas um outro lado
de qualidade de vida, de se desenvolver, ser uma pessoa melhor. Como é que é isso? Bom, a primeira parte, né, essa minha filosofia, realmente, eu acho que é isso, uma filosofia de vida que eu aplico mais para o meu trabalho, mas para todas as áreas, que a ideia é você ser um pouco gentil consigo mesmo. Então, se você pode fazer hoje, faça hoje, porque você não sabe como você estaria amanhã. A vida é muito imprevisível, então você pode estar doente, você pode estar cansado, você pode ter compromissos. Então, tendo a capacidade de fazer algo hoje, eu prefiro adiantar a minha vida. E isso vale para tudo, me cuidar um pouco mais, dormir mais cedo, enfim, tentar comer o melhor que eu posso. Obviamente, nem sempre a gente consegue, né? Também acho que faz parte um pouco da filosofia de ser gentil, entender que a gente tem fases, né? E também se permitir um pouco, né? Se você viver numa regra muito rígida, em vez de ser producente, você acaba se estressando, você acaba perdendo até motivação, se desanima, né? Precisa ter um pouco, se premiar um pouco, né? Eu falo muito sobre a importância da disciplina, né? Que é isso, eu acho que muita coisa na vida, você simplesmente tem que ser disciplinado. Tem que acordar e tem que fazer, não tem outra opção, né? Se você acorda e vai trabalhar, por que você não acorda e vai fazer uma atividade física? Mas, ao mesmo tempo, o seu corpo pede, às vezes, outras coisas. Então, também se entender um pouco e saber respeitar isso, né? O autoconhecimento. Total. Você trabalha esse teu lado de autoconhecimento? Você faz algum tipo de meditação, yoga, alguma coisa assim? Eu gosto muito do yoga. Faz bastante tempo que eu não pratico de forma constante. Mas é algo que eu tenho tentado fazer mais esse ano. Durante o mestrado, eu percebi que eu larguei isso completamente e cheguei no limite. Então, agora, para o doutorado, estou tentando equilibrar essas partes da vida também, né? Precisa, né? Porque quando a gente gasta muito o corpo, exige demais, o corpo sente e a alma também, né? Eu acho que nesse ponto é como um atleta mesmo. Se é uma pessoa que só treina mesmo, todos os dias, independente do que está acontecendo, chega uma hora que o músculo cansa, né? A gente tem uma fadiga, e no meu caso é uma fadiga mental. Então, o cérebro acho que é o que mais trabalha o tempo inteiro. E às vezes você não consegue exigir mais dele, precisa dar uma pausa. Embora você seja atleta também, né? Tento. Atualmente, atleta, eu diria que não, mas eu tenho tentado incorporar um estilo de vida de fazer exercício para envelhecer bem. E me permitir estudar, que é o que eu realmente quero fazer. Se defender, né? E me defender, sim. Giovana é faixa azul em Kung Fu. E também lutador de Muay Thai. Já fui mais. Mas acho que essas coisas a gente não esquece, né? Eu gosto bastante. A mulher é uma arma ambulante. Tomar cuidado. Prefiro hoje ser só arma intelectual. Não, tá bom. Então, não, tudo bem. Você disse, está dito. Mas você é um atleta do estudo, né, principalmente, né? Quantas horas você estuda por dia? Não fez essa conta? Eu chuto que de 8 a 10 horas. 8 a 10 horas. Caramba! Incluindo tudo, né? Fazer aula, dar aula, realmente sentar e estudar e ler, planejar, escrever. Tudo isso faz parte, né, do trabalho. Mas é um trabalho mental, né? Totalmente. E qual é a matéria que você dá aula? E onde você dá aula? Hoje eu sou assistente na Fundação Getúlio Vargas, no curso de Relações Internacionais. Cada semestre muda, mas para o próximo semestre eu serei assistente nas disciplinas de Teoria de Relações Internacionais e Economia Política. E eu também sou professora no Colégio Bandeirantes, num projeto de Relações Internacionais para alunos do ensino médio. Estudei no Bandeirantes. Jura? Eu tô dando aula lá toda semana. Meu lado nerd vem de lá. Lá é muito bom. Há controvérsias. Na minha época não era tão boa assim. Mas, enfim. Então, e como é que você divide o seu dia a dia? Porque você dá aula, você pega um momento... Bom, todo dia eu tenho que estudar 3, 4 horas. É mais ou menos isso? Ou é alguma coisa mais orgânica que você deixa fluir no seu dia a dia? É mais orgânico, porque depende um pouco das minhas demandas das aulas. Se eu estou em semana de correção de provas, a minha dedicação é 100% corrigir no prazo.
Se eu preciso montar uma aula, também encaixo. Mas as minhas sessões de estudo, eu diria que elas acontecem todos os dias, mas não necessariamente por tempos determinados. É o quanto eu consegui fazer naquele dia. Às vezes eu consigo 2 horas, às vezes eu consigo 6. Então, é um pouco disso, de entender também que a minha rotina é flexível por conta dos horários, né? Para quem não está acostumado a estudar, mas precisa estudar, ou seja, 99% do mundo, que dica que você daria para a gente para ter essa disciplina, para ter a motivação? Até depois tem uma discussão entre o que é mais importante, motivação e disciplina. Eu vou te perguntar sobre isso também, mas que dica que você daria, até já quiser já falar, como é que a gente coloca a motivação, a disciplina, e como é que você... que dica você daria para quem não sabe estudar? Porque é um método, é um costume, é que nem um treinamento físico. Você vai, acho que aos poucos, e vai desenvolvendo e vai ampliando, né? Completamente. É totalmente treino, né? Não adianta, de repente, você acordar, você que nunca estudou na vida, e falar, hoje eu vou ler um livro de 1000 páginas. Acho que isso não vai acontecer, né? Não vai. Normalmente não vai acontecer. Mas eu acho que depende. Eu gosto muito desse debate sobre motivação e disciplina. Obviamente, elas andam juntas. Para mim, pessoalmente, eu acho que a disciplina vem um pouquinho a mais. Porque mesmo quando você não tem motivação, você vai lá e faz. Né? Entendendo que aquilo é importante para você, e eu acho que talvez essa seja a dica número 1, entender o propósito daquilo. Mesmo que seja passar na escola, né? Não ficar de recuperação, isso é um propósito absolutamente importante e válido. Eu acho que precisa ter um objetivo, sabe? Só estudar por estudar é muito difícil. Porque eu não sei se vocês já te perguntaram isso, mas assim, eu ouço muitas pessoas assim, mas eu preciso de alguém para me ajudar porque eu não tenho motivação. Pô, mas a tua motivação é a tua vida. Se a tua vida não está de acordo com como você quer, então você precisa mudar. E para você mudar e ficar esperando que alguém resolva isso para você ou que você tenha motivação, você nunca vai ter a motivação para começar a fazer o que precisa ser feito. Você precisa ter a disciplina. Exato. E eu acho que até motivação mesmo tem que vir de você, né? Porque é o seu sonho, no fundo. E pode ser qualquer sonho. Se o seu sonho é ser médico, advogado, no meu caso é ser pesquisadora. Então, faixa preta de Kung Fu. Exato, tem que ter uma super disciplina de acordar, igual um atleta. Acordar, faça chuva, faça sol, cansado ou não, e ir treinar. Porque precisa disso, né? E a recompensa vem depois do que você fez. A recompensa não vem antes. A pessoa que espera a motivação, ela está esperando a recompensa primeiro. Não, vou me sentir bem para ir lá e fazer. Não, é o contrário. Uma técnica que muita gente faz para começar a entrar no ritmo de estudos é justamente estabelecer essas recompensas pequenas. Então, se eu estudar por 1 hora, eu vou poder comer algo que eu gosto, ou eu vou poder fazer uma caminhada, ou eu vou, sei lá, que nem no meu caso, tomar um café gostoso. É isso, né? Eu acho que são coisas pequenas, simples, que não necessariamente precisam ser grandes revoluções, mas que na sua cabeça você faz aquilo esperando a recompensa. E aí no final você fala, nem foi tão difícil assim, né? Eu consigo fazer. São pequenos desafios, pequenas recompensas, e no final que você conquista algo grande, aí sim que você entra no mecanismo e fala, bom, agora eu vou me dedicar, agora já sei o mecanismo, vou buscar coisas maiores e conquistas maiores, né? E aí a recompensa é bem maior. Exato, porque é isso, você enxergou o propósito daquilo também, né? Por que eu tô fazendo aquilo? Me colocando nessa situação que é muito desconfortável, né? Estudar é difícil, ler é chato às vezes, é entediante. Por mais que você leia algo que você goste, nem sempre é prazeroso estudar. Então, acho que é também entender um pouco disso e sair desse nosso mundo de que tudo é muito bom, tudo é muito prazeroso e tem que ser assim 100% do tempo. Não é. É o contrário, né? Você precisa roer o osso para poder comer o filé mignon ou a salada, para quem é vegano, enfim. Para você pegar coisa gostosa, você precisa pagar um preço, tudo tem um preço. Não dá para você viver em função só de coisas boas, só de recompensas. Não, você precisa pagar o preço. Exato, e o preço é isso, às vezes ele é alto, mas ele vale a pena no final. Então, sabendo isso, eu acho que é muito mais fácil de você encontrar essa motivação e essa disciplina. Mas, óbvio, tem algumas coisas que podem ajudar a realmente, quero começar do zero e não sei o que fazer, né? É encontrar pessoas que estejam nessa mesma
linha que você. Então, também se cercar de pessoas que pensam igual. Não adianta nada você falar, agora eu quero estudar sábado de manhã. E aí você só sai com pessoas que sexta-feira à noite ficam até as 4 da manhã fazendo alguma coisa. Não adianta, né? Então, acho que também ter estes círculos de pessoas que te inspiram também, que te motivam, é muito importante. Então, eu brinco, agora entra num clube do livro, arruma amigos, tá, que compartilhem com você, que dividam esse fardo, digamos assim, que é a parte difícil, e você ainda ganha amigos novos, né? Uma boa dica, inclusive, também quero entrar nessa, estou precisando estudar. As pessoas têm que entender que elas só vão mudar de vida através do conhecimento. Não é você ficar seguindo um influencer, né? Apesar do pessoal nosso é bacana, pode seguir Dev, Giovana também, entendeu? Porque traz boas coisas. Mas você precisa ser, as pessoas querem ser sem ter condições de ser, precisa ter a base, o conhecimento. Mesma coisa você querer ser um atleta e não treinar. Você só quer ter os louros da vitória e não passou por todo o perrengue, todo o sofrimento que essa pessoa passou. E um dos segredos que nós, os esportes, usamos, e eu uso isso para a vida, é você pegar uma dificuldade, uma dor e começar a sentir prazer naquilo e te motivar. É um outro nível, quando você já está num nível um pouco mais acostumado com esse processo, mas a dor, o sofrimento, o desafio te motiva, e não ao contrário. Então, assim, eu também concordo com você, acho que a disciplina vem em primeiro lugar. E a motivação vai vindo com o resultado, com a recompensa, né? Com pequenos ganhos que a gente se permite. No meu caso, tomar 1 litro de sorvete, porque eu tenho alma e mente obesas mórbidas, com todo respeito. Então, mas acho que mecanismo. E essa dica do clube de leitura, eu vou aderir. Estou precisando. Recentemente eu dei início a um clube de leitura, um projeto totalmente por paixão minha. É mesmo? Era algo que eu não precisava fazer e eu falei, não, eu quero, sabe? Algo que vai me fazer bem. E coordenar o clube tem sido uma experiência fantástica. Porque isso me motiva também, né? Me motiva a estar ali sempre procurando mais coisas e lendo mais e buscando materiais de apoio. Pô, manda material pra gente divulgar também no nosso canal, os nossos parceiros também. Eu gosto muito. Só sobre política internacional, né, no meu caso, mas é um clube que... o que eu gosto mais é que são pessoas muito diversas. Então, temos médicos, dentistas, analistas de dados, advogados. Tudo. Isso é o mais legal. É muito legal. Eu fiz um curso de teatro e eu estava muito fechado no meu meio. E convivi com todo tipo de pessoa, todo tipo de cultura, de background, pessoas diferentes. Isso é muito enriquecedor. Você sair da bolha, você conhecer outros universos, ouvir outras opiniões, respeitá-las, mesmo que você não concorde. Mas hoje você está no mundo de internet que ou a pessoa concorda contigo ou ela é a tua maior inimiga. Não é assim. Exato. E para mim, eu acho que o que mais legal é sair do mundo acadêmico, até no sentido da linguagem. Porque quando a gente está ali com pessoas que estudam a mesma coisa que você e se dedicam o mesmo número de horas que você àquele tema, a gente fica meio viciado em achar que as coisas já são óbvias, que você não precisa ficar explicando demais. E aí eu percebo que o mundo real não é assim, né? Então tá, e se eu quiser explicar qualquer coisa para uma pessoa que só quer entender a manchete do jornal, mas ela quer entender aquilo. Você precisa simplificar. E aí essas experiências do clube e também, né, dos vídeos na internet me ajudam muito a simplificar as coisas, sabe? Tirar o essencial mesmo. Isso, a gente teve um podcast, tem uma parceira nossa, a Raquel Castanharo, que ela é... Oi? Eu adoro ela. E assim, o que mais me chamou a atenção nela foi a forma como ela fala. E eu perguntei para ela aqui no podcast, Raquel, de onde veio isso? Que ela teve um professor que falou para ela que se ela não conseguisse saber se expressar e se fazer entender, ela não era uma boa profissional. E assim, ela teve um vídeo que ela fez que ela chegou assim, ó, escuta a tia aqui, senta com a tia aqui, alguma coisa assim, né? Escuta o que a tia vai falar. E tipo, falando meio para criança, de uma forma maternal, né? Uhum. Falei, é isso, é sobre isso. É o jeito como você fala, é como você cativa as pessoas, né? É meio história do Pequeno Príncipe, né? É isso. Como que você pega uma grande mensagem ou um grande acontecimento e consegue explicar isso para qualquer pessoa, né? Isso é inclusive uma técnica de estudo, assim. Você só consegue explicar aquilo que você entende.
Então, se você não consegue explicar, é porque você não estudou o suficiente aquele tema. Explicar de uma forma simples, né? Simples, porque se você depende de termos rebuscados e grandes teorias e coisas que apenas 3 pessoas no mundo vão entender, não é sobre isso. E a tua matéria, eu acho super importante que as pessoas tenham esse conhecimento de política internacional, porque no mundo globalizado como nós vivemos, mas o que está acontecendo lá na Rússia não importa para a gente. Importa. E muito. O que está acontecendo na China, na Coreia do Norte, importa muito. E até vamos aproveitar já o gancho, vamos entrar nas minhas curiosidades sobre essa guerra, esse conflito que está virando um conflito mundial. É essa a impressão que dá? É isso mesmo. Estamos caminhando para uma terceira guerra mundial e a passos largos. Exato. Eu acho que no momento que a gente está agora é o que, em ciência política, a gente chamaria de conjuntura crítica. Momentos em que determinam grandes mudanças no rumo da história. Então pode ir para um lado, que seria uma visão mais positiva, ou poderíamos caminhar para um outro lado com uma visão bem mais negativa. Se tudo que a gente sabe da história está certo e o padrão da política global se repetir, a gente está caminhando para um espaço bem mais negativo, que é um mundo mais desestruturado, mais desigual também, e cada vez mais violento. Então, aquela globalização que a gente viu anos 2000, 2010, não existe mais. Ela está se desfazendo em grandes pedaços, e cada vez mais a gente tem caminhado para um mundo muito conflituoso. Parece que estamos caminhando por uma guerra fria ou um muro imaginário entre Ocidente e Oriente. Parece que está se formando um cenário parecido com isso. Porque você vê, de um lado você vê Rússia, China, Coreia. Do outro lado você vê a OTAN, os Estados Unidos, male, porque você tem a briga entre os republicanos e democratas, que uns apoiam a Ucrânia, outros não querem, e até de uma forma mais que dá para compreender, porque eles não acham justo pegar dinheiro do americano e dar bilhões para a Ucrânia, sendo que está faltando nos Estados Unidos para várias coisas. Então, é uma luta, é difícil de entender, é injusto, mas se os Estados Unidos não fizer isso também, a Rússia invade a Europa, e aí você já vê o presidente da França falando em enviar tropas para a Ucrânia, e aí ontem eu vi uma notícia que a Coreia ia enviar tropas para a Rússia. Aí você fala, tá azedando o negócio, né? Tá, a gente tá numa escalada de violência cada vez mais rápida, né? E eu acho que pensar no mundo como uma nova Guerra Fria é uma das interpretações que a gente tem tido, mas existe uma diferença fundamental do período que, na Guerra Fria mesmo, o mundo era um pouco mais homogêneo. Então, de fato, nós tínhamos 2 blocos muito bem definidos. Obviamente, tinham questões internas, principalmente no bloco soviético, mas eles eram bem definidos. Os países sabiam exatamente para qual lado eles pertenciam. Que lado do muro estava. Exato. Não tinha uma outra opção, né? Até tinha ali o movimento dos não alinhados e tudo mais, mas, no geral, o mundo era muito bem dividido. E hoje isso não acontece. Então, tem uma série de países que, inclusive o Brasil, né? A gente não sabe para que lado a gente está. E isso causa um desentendimento muito grande. Então, além do fato de não termos apenas 2 grandes potências, como no caso da Guerra Fria, nós temos no mínimo 3, né? Rússia, China e Estados Unidos hoje. E a gente poderia entender a União Europeia em conjunto como uma outra potência. Os países estão muito perdidos, porque não existe esse alinhamento direto como existia, né? E você ainda tem você tem várias potências atômicas, nucleares. Exatamente. Porque na época da Guerra Fria você tinha 2 potências nucleares, hoje você tem várias. Tem uma explicação do professor Rock, do Reni, que ele fala que aí você tinha, para você se defender, você teria que ter as armas para contra-atacar e para destruir. Então era 2 para 1 mais ou menos, e aí meio que igualando. Agora você tem que ter para se defender de 3, 4 nações e ter que aniquilar as 3, 4 nações e parece estar virando também uma nova escalada nuclear. Isso, principalmente agora com a produção da China, né? A Rússia e os Estados Unidos já têm patamares muito elevados de armas nucleares. A Rússia hoje é o país que mais tem ogivas nucleares, seguido dos Estados Unidos. Mas a gente tem visto, por exemplo, a China
aumentando cada vez mais a sua produção. Que em termos racionais não faz sentido nenhum, né? A China já tem armas suficientes para explodir o mundo. Mas ainda assim existe nas relações internacionais essa coisa de ter muitas armas e mostrar que você é muito poderoso. Por mais que essas armas, teoricamente, sejam criadas para nunca serem usadas. Porque uma fica virada para a Rússia, outra fica virada para a China, outra fica virada para a Índia, então eles vão ter que... Aí a Índia vai ter que ter arma virada para os Estados Unidos, arma virada para a Rússia. Aí você tem Índia, você tem Israel, que não tem bomba atômica, mas não é, digamos, veiculado. Coreia do Norte. Paquistão. Temos aí. Difícil, né? Mais os europeus. Né? Então, tá complicado o negócio, né? Tá. E a questão das armas nucleares tem sido bem preocupante, porque é a primeira vez na história que a gente quebrou o tabu nuclear. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos jogam as 2 bombas no Japão, a gente criou um grande tabu em relação a esse tema. A arma nuclear não era para ser usada. Ponto final. A gente viu o estrago que fez e acho que a humanidade entendeu o poder de destruição que os estados tinham. Mas agora é a primeira vez que os países estão cogitando usar armas nucleares de novo. Não da mesma forma, eles chamam de armas nucleares táticas, que são armas menorzinhas, mas que ainda assim causam uma destruição absurda, né, e quebrariam tudo que a gente entende por política internacional. Então é bem preocupante o cenário. Inclusive vai fazer escalar a violência, Exato. A guerra, porque aí os Estados Unidos já deu a declaração dizendo que se a Rússia usasse armas táticas, eles iam a OTAN entrar na guerra. Exato. Aí acabou. Acabou. Exato. Em termos racionais, se de fato os países ocidentais forem arrastados para esse conflito na Ucrânia, a gente está, sim, diante de uma terceira guerra mundial muito pior do que as 2 primeiras guerras. Seria o fim da humanidade, basicamente. Exato. E aí, por isso que, assim, a grande maioria dos cientistas políticos tem uma grande fé na humanidade de imaginar que os atores ainda são racionais de entender isso. Então... Mas é difícil. Mas aí você vê os atores dessa peça teatral trágica. Nem cômica é. Aí você vê, nos Estados Unidos você tem o Biden, que já foi há muito tempo, né? Não sabe onde ele está, está só de corpo presente. E você tem o próximo, que provavelmente vai ser o Trump. Exato. Que é um maluco de carteirinha. Exato, que é pior. E aí você tem o maluco Morla da Rússia. Aí você tem o ditador atômico da Coreia. Aí você fala, não tem racionalidade nisso. Ou será que existe uma racionalidade por trás de toda essa encenação? Existe. Existe uma racionalidade e eu me junto ao grupo dos pesquisadores que concordam plenamente que eles são todos malucos, mas dizer que eles são todos malucos não explica o que está acontecendo. Parece uma coisa arquitetada, né? Parece. É uma grande encenação, né? E eu acho que a diplomacia tem um pouco disso. É uma grande encenação política. Mas, quando a gente começa a destrinchar um pouco essas peças, dá para entender um fundo de racionalidade ali. Por exemplo, por que a Rússia invade a Ucrânia? Por que a OTAN reage dessa forma? Por que as coisas estão acontecendo? Né? Por que a própria Coreia do Norte se isola e se torna um país tão militarizado? Mas para isso a gente tem que olhar a história, né? Quando a gente olha as coisas como um retrato, parece que a gente está num mundo de malucos. Mas quando a gente olha como se fosse um filme, aí faz um pouco mais de sentido. Porque você começa a analisar a parte econômica, você vê que parece que a guerra na Ucrânia começou como um proxy, e aí você tem a China querendo invadir Taiwan, e aí meio que alguns analistas falam, bom, eles invadiram a Ucrânia para ver qual seria a reação do mundo. Para ver se já dava para invadir Taiwan. Enquanto isso, os Estados Unidos correndo para transferir as empresas de Taiwan de tecnologia para os Estados Unidos e outras partes. Porque Taiwan, provavelmente, o único interesse da China é a parte de tecnologia, talvez, não sei. É a tecnologia e eu acho que é também um certo status de grande potência. É muito difícil você ter uma província rebelde sendo uma grande potência e manter essa sua identidade como uma força ali na região. Toda vez que você permite, né, que
esses grupos existam, de alguma forma enfraquece a identidade do Estado. E aí parece que a China também, a economia da China enfraquecendo, e aí o governo precisa de algo para fomentar a popularidade e resolve fazer uma guerra, tipo Putin, mais ou menos. Isso a gente chama, em teoria, de guerras diversionárias. Que é justamente isso, um líder, ele perde algum tipo de apoio doméstico, ele precisa ganhar esse apoio da população, ele precisa motivar as pessoas e ganhar também, né, essa aceitação das suas atuações, e aí ele começa uma guerra. Então, no caso do Putin, isso é histórico, né? Ele faz isso ao longo dos 24 anos que ele está no poder com muita maestria, e a gente consegue acompanhar os níveis de aceitação dele por meio das pesquisas de opinião que temos, e é incrível assim como isso acontece de uma forma perfeita na Rússia. Começa um conflito armado, a popularidade do Putin dispara. Então, o que a gente tem visto agora no conflito da Ucrânia é que, desde 2022, a popularidade dele é acima de 80%. Qualquer líder democrático... Mas é verídico esses 80%? Ou é tipo aqui no Brasil, que a popularidade está alta, mas o Rio Grande do Sul está embaixo d'água? O que a gente sabe sobre a Rússia, especificamente, é que todas essas pesquisas de opinião que a gente tem acesso, a gente tem que sempre olhar esses dados com um certo cuidado, porque é uma autocracia. Então, até que ponto as pessoas se sentem confortáveis em falar de fato a opinião delas, a gente não consegue saber. Pode ser que elas se sintam um pouco coagidas a dar alguma opinião. Mas, por mais que a gente leve isso em consideração, existe ainda um apoio genuíno ao Putin. Talvez não seja de 80, mas seja de 60, ainda assim é bem alto. A Rússia Putin é um ditador? Difícil classificar ele assim, ainda. Mas está caminhando para isso. Porque a Rússia tem alguns aspectos que são democráticos, como, por exemplo, ela realiza eleições periódicas, sem uma, de fato, concorrência, mas realiza essas eleições buscando algum tipo de legitimidade. Mas, por outros lados, ele tem um controle realmente total do país, né? Mas ele não governa sozinho. Eu acho que essa é a grande questão de classificá-lo ou não como um ditador. Ele depende de uma elite. Que também veio do desmanche da União Soviética, Exato. Com muita corrupção, enfim. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera semelhança. Opa, desculpa. Exatamente. E o que a gente tem visto no caso do Putin é que ele pode ser derrubado internamente. Isso é muito mais provável de acontecer, um golpe das elites contra ele, do que um golpe do povo, de novo. Não, ele de repente vai cair da janela, tropeçar na escada. Tomar um chazinho. Né? De plutônio, assim, talvez. Mas nada mais grave que isso. E o mais preocupante é que as alternativas são mais radicais. Então, aí eu te pergunto, qual que seria a solução? Porque eu já ouvi de analistas políticos dizendo que isso que você falou, com ele ruim, pior sem. O que vem depois dele é mais lunático ainda. Então eles estão preocupados com o seguinte, dar uma solução para esse conflito para que o Putin não caia. Na minha opinião, é melhor lidar com o Putin, que o sistema internacional já conhece há 24 anos. A gente sabe como o Putin age. A gente já conheceu a liderança dele. Do que correr o risco de outra pessoa assumir e ter posições ainda mais duras em relação à própria guerra, ou à relação com o Ocidente, ou à aliança com a China, né? As nossas opções não são muito promissoras nesse sentido. Então, é melhor lidar com o Putin e negociar com ele do que correr o risco dele cair. E você acha que esse embargo econômico que eles estão sofrendo está surtindo efeito? Isso vai fazer com que eles abaixem a bola e entrem num acordo ou vai escalar mais ainda a guerra? Eu acho que não muda o cenário de guerra, porque a economia tem sido afetada, mas não tanto quanto os países ocidentais imaginaram que seria. Né? Em 2022, com a imposição das sanções, o PIB da Rússia caiu 2,9%. O da Ucrânia caiu 30%. Então, o que a gente tem visto de fato, tem um efeito, mas as sanções são feitas para ter um efeito no longo prazo. E a cada vez mais a economia russa vem se transformando numa economia de guerra. Sim. Então, ela se retroalimenta com o conflito. O problema e o pós-conflito? Como que a Rússia vai conseguir se reintegrar nos mercados? Aí é o grande problema. Aí entra aquela teoria de que existe um grande complô
de que eles estão entre Rússia, China, Coreia, querem desestabilizar o dólar, desestabilizar a hegemonia americana. Então, por isso que aí entra também o conflito de Israel, né, através do Iraque, do Irã. E como você vê essa geopolítica ou essa grande teoria da conspiração? É isso mesmo? Eu acho que é só uma teoria da conspiração, mas que pode ser explicada quando a gente vê que a ordem global está mudando. Era uma ordem praticamente unipolar. Os Estados Unidos eram a única grande potência por muito tempo, pós-Guerra Fria. Mas agora isso mudou. Então, com a reascensão da Rússia e a ascensão da China, nós temos outras grandes potências, a Índia também, e vários outros países, que têm interesses diversos e não são interesses alinhados aos norte-americanos, ao dólar, principalmente. Então, eu diria que é menos um complô e mais uma evolução natural do sistema que vai mudando. Mas é meio que um paradoxo, porque o maior cliente da China são os Estados Unidos. Sim, e os Estados Unidos ficam impondo sanções econômicas à China por uma questão que é nacionalista, ideológica e não racional, né, em termos econômicos. A impressão que dá é que é um grande teatro e por trás das cortinas... Não, eu vou te xingar aqui, mas ali por trás continua comprando. Eu acho que já tem alguns dados bem interessantes sobre os efeitos da política, principalmente do governo Trump, né, de impor barreiras tarifárias à China, que as famílias americanas, em média, já passam a gastar quase $500 a mais no ano por conta dessas barreiras, de não chegarem produtos chineses que são mais baratos, né? E mesmo assim, parece que as pessoas continuam apoiando. Então, o quanto o nacionalismo não é, de fato, a ideologia mais poderosa que a gente tem, né? Porque parece que eles estão transferindo muita manufatura para o México, da China para o México. Sim, mas isso é um processo... Já está acontecendo, mas é um processo tão demorado, né? Então, ainda... Sim, você transformar uma indústria tipo a Apple, que comprava não sei quanto, praticamente tudo da China. Aliás, tudo que é eletrônico vem da China. Exato. Né? Peças automotivas, toda a parte eletrônica. Exato. Então, você mudar toda essa estrutura é mais complicado. É muito difícil. E os Estados Unidos têm feito também uma política que eles justificam pela segurança nacional de nacionalizar grande parte da produção. Então, por exemplo, os microchips, que são super famosos no debate de Taiwan, agora têm sido produzidos nos próprios Estados Unidos, mas é muito mais caro. Então, é isso. Em termos estratégicos, não muito bom, mas para a segurança nacional é uma Faz atitude... sentido. Faz sentido, exato. Eu acho que agora, cada vez mais, os países estão entendendo que a globalização não é para sempre. E que não existem alianças eternas no sistema internacional. Então, eu não posso confiar no outro. Acho que os Estados Unidos estão nessa linha, né? Eu não posso confiar na China. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, eu preciso me garantir. Está havendo uma onda de nacionalismo? 100%. As pessoas estão mais radicalizando para esse sentido, né? E o Trump tende a fazer isso, escalar esse sentimento nacionalista, o que vai, em vez de arrefecer o conflito, pode pôr gasolina no fogo. Com certeza. O Trump, o primeiro mandato dele, ele surge justamente no momento em que a gente percebe o declínio dos Estados Unidos e a emergência dessas outras potências no mundo, né? Ele entra justamente nesse momento de mudança da ordem. E aí ele consegue pegar uma série de norte-americanos insatisfeitos com isso e trazer para o lado dele, mostrando que não, a gente ainda tem um orgulho nacional que precisa ser defendido contra todos os inimigos externos que existem. Só que isso não é uma característica só do Trump, né? Todos os países, em alguma medida, têm enfrentado surtos nacionalistas. Na sua opinião, com a eleição do Trump, provável eleição do Trump, o que você acha? Para que rumo que vai dar? Vai ter o pessoal dos panos quentes ou o negócio vai escalar ainda mais do que já está? Eu acho que a eleição do Trump vai ser um evento que provavelmente vai mudar muita coisa no sistema, principalmente nos conflitos armados, né, que a gente tem observado. Então, para a Ucrânia, é um desastre, porque, ao que tudo nos indica, o Trump não tem o menor interesse de manter o apoio financeiro à Ucrânia. Sem o apoio financeiro dos Estados Unidos, a Ucrânia não tem capacidade de se defender, e a Rússia já está em vantagem atualmente, provavelmente vai conseguir ainda mais os seus interesses. E no caso de Israel, é um pouco mais complicado, né? Porque é a primeira vez que aquele consenso norte-americano entre
republicanos e democratas foi quebrado sobre o apoio a Israel. É a primeira vez que a gente tem algum tipo de debate sobre isso. Pelo lado econômico? Também, mas também pelo lado humanitário da questão, né? Acho que os partidos começaram a ver a forma que Israel tem lidado com a questão em Gaza e também se afastado um pouco disso. Essa é uma questão complicada, né? Porque eu estava acompanhando o professor Roque, o Reni, inclusive conheci ele num voo, super gente boa. Também tem um outro rapaz que ele é especialista em Israel também, que eles dizem o seguinte, que André Last, de que se a Palestina, se o Hamas quiser acabar com a guerra, acaba a guerra. Se quiser parar de lutar. E se Israel parar de lutar, eles são aniquilados. Seria isso mesmo? Olha, eu não sou grande especialista nesse conflito, mas eu não vejo um processo de aniquilação do Estado de Israel. E nesse conflito de Israel, Irã, proxies com Hezbollah, Hamas, enfim, isso é uma luta mais econômica ou puramente religiosa, de ódio milenar? É tudo junto, né? Eu acho que o Oriente Médio é difícil de se analisar porque não tem uma única explicação. Não tem lógica. Não é um conflito só religioso. Eu acho que tem lógica, mas não é um conflito só religioso. Eu acho que, aliás, a religião ali está em segundo plano. Mas é uma questão política, principalmente. Disputa de territórios, de recursos, de status internacional. Isso tudo importa muito, né? Além da questão econômica. Inclusive Israel também, porque parece que a luta na Palestina também é por território, é também por uma faixa no mar, de exploração de gás, se eu não me engano, petróleo, alguma coisa do gênero, né? Exato. E aí, convenientemente, existe um discurso de um ódio milenar, né? Que eu acho que ele existe, mas não acho que seja a grande motivação única para este conflito, né? Existem outros interesses. Raramente a gente vê conflitos internacionais baseados apenas no ódio. Normalmente isso são caracterizados como genocídio, né? Quando um grupo, de fato, enfim, tem o objetivo de aniquilar o outro completamente, simplesmente por este grupo ser o que ele é. É normalmente unilateral, né? Agora, esses conflitos que são um pouco maiores têm outros interesses. Embora a Corte Internacional de Justiça já tenha caracterizado a atuação de Israel como genocídio em Gaza. Porque, de um lado, você vê eles dizendo que são ataques, entre aspas, cirúrgicos, e que fica difícil de você identificar o que é terrorista e o que não é. Sendo que você tem relatos de funcionários da ONU, jornalistas abrigando ou sendo terroristas, né? Então é uma coisa bem complexa de você, de um lado, conseguir separar o que é um e o que é outro. Muito difícil, ainda mais em Gaza, né, que é uma das regiões mais populosas do mundo, que abriga justamente o grupo Hamas. Então, como que você faz um ataque, entre muitas aspas, cirúrgico em uma região que é civil, né? Como que você justifica, às vezes, um alvo quando você tem milhares de pessoas em volta? É muito complicado isso. Então, essa diferenciação entre combatente e não combatente já é uma questão dos conflitos modernos, porque cada vez mais os conflitos acontecem nas cidades, né, e não mais em campos de batalha. Mas ainda assim, no caso de Israel e Hamas, isso é ainda mais complexo. Você não tem uma identificação de um uniforme, de um equipamento que você identifica o inimigo. Exato. É um civil que de repente pode estar com uma bomba e vai te explodir. Exato. Ou às vezes é simplesmente uma agência da ONU, pessoas que por acaso você acha que são combatentes e não são. É complicado. E aí, voltando um pouco para a Rússia, todos esses conflitos que vêm acontecendo, na tua opinião, já estavam planejados ou elas foram circunstância do que a Rússia invadiu a Ucrânia e a pessoa falou, boa, agora acho que abriu a porteira, vamos passar? Eu acho que é mais a segunda opção, né? E não vejo necessariamente eles como coisas coordenadas, no caso do Oriente Médio e da Rússia. O conflito entre Rússia e Ucrânia já é algo que a gente vem observando há muitos anos, né? Em algum momento ele ia estourar, a gente só não sabia bem como. Por quê? Porque existe uma questão de uma desconfiança muito grande da Rússia e dos países ocidentais pós-Guerra Fria, né? Quando a Guerra Fria acaba,
Os Estados Unidos, principalmente, entendem que foi uma vitória deles. E ponto final. Eles ganharam a Guerra Fria, a União Soviética, né, colapsou. Então, a Rússia, que é a grande herdeira da União Soviética, perdeu. E os russos não interpretaram dessa forma. Eles entenderam que simplesmente acabou aquele período, mas que não teria tido um ganhador e um perdedor. E aí, o mundo pós-Guerra Fria é um mundo que começa a se globalizar, começa a se integrar, e a Rússia nunca foi, de fato, integrada neste mundo, né? Por exemplo, a OMC demorou muito tempo para a Rússia ser aceita na OMC. E a China, que também, teoricamente, tem um passado comunista, foi aceita quase 12 anos antes. Então, a grande questão é com a Rússia mesmo. E tem mais a questão da OTAN, que para a Rússia é, de fato, um grande calcanhar de Aquiles. Assim, ao passo que a OTAN vai se expandindo para as suas fronteiras, né, para perto das suas fronteiras, pegando cada vez mais aqueles países pós-soviéticos, querendo ou não, são bases militares com mísseis de longa distância muito próximos da Rússia. Então é sim uma questão de segurança, né? Não é só uma reclamação da Rússia sem sentido, é uma questão de segurança real. E aí chega um momento que uma linha vermelha foi cruzada, que foi a linha da Ucrânia. Mas essa história de que a Rússia invadiu a Ucrânia por causa da OTAN é só uma desculpa ou realmente procede? Ou eles queriam realmente pegar o território, saída para o mar, enfim? É um dos argumentos. A OTAN realmente tem um papel neste conflito. Agressivo. A OTAN tem uma certa culpa do que está acontecendo. Não é a única, né? Também tem o interesse do acesso ao mar, né? A grande base naval da Rússia fica em Sevastopol, que é na Crimeia, que já foi anexada em 2014. A Crimeia e o território russo não têm ligação terrestre, então um corredor terrestre é absolutamente conveniente para os russos. Existe uma questão étnica, histórica, de que o Estado russo nasceu em Kiev, então é quase como se aquilo sempre tivesse pertencido aos russos, de alguma forma. É óbvio que os ucranianos, né, o nacionalismo ucraniano discorda completamente disso, mas em termos históricos, de fato, o Estado ucraniano é muito novo. Então, os russos, a tempo todo, tentam mostrar esse revisionismo histórico quase como um direito constante sobre aquele território. E isso é uma coisa cultural da Rússia ou seria mais do Putin, dos governantes, da elite dominadora, digamos assim? É uma coisa da Rússia, assim. A Rússia é um país muito nacionalista também, e que tem um certo histórico de uma vocação de grande potência. É muito interessante que quando a gente analisa os períodos da história russa, né, o czarismo, o período soviético e agora a Rússia contemporânea, eles se parecem muito em algumas características e também diferem muito em outras, né? Mas essa questão do nacionalismo, de ter uma zona de influência, de ter o domínio dos povos eslavos, então ucranianos, bielorrussos, tudo isso é constante ao longo do tempo. De um lado você tem a Rússia querendo voltar a ser União Soviética, e do outro lado você tem os países que já são independentes hoje, tendo seu próprio nacionalismo. Seria mais ou menos isso? Isso. Eu acho que eu só diria que não necessariamente é a Rússia voltando a ser União Soviética, mas é a Rússia querendo voltar a ser grande potência. Definida, reconhecida. E, sim, os países da ex-União Soviética querendo fugir desse imperialismo russo, né? Então, mas a Rússia já não é uma grande potência? Teoricamente. Mas a grande questão é o que constitui, né, uma grande potência. É o poder militar? A Rússia tem. É o poder econômico? A Rússia tem. Quase mais tem. ou menos. Quase lá. E é o vai. poder de influência? A Rússia não tem poder de influência. Aí não seria mais um caso de negociações, de acordos? Eu acho que, olhando para o mundo de forma positiva, sim. Mas, olhando para a história, grandes potências agem com violência para se impor. A guerra da Ucrânia foi uma ação que deu errado? Putin esperava uma coisa e encontrou outra? Sim, foi um erro de cálculo. Ao que tudo indica, os russos esperavam um ataque cirúrgico na Ucrânia. Um ataque rápido, quase como a Blitzkrieg alemã, né? Algo simples, rápido, eficiente, que assustasse os ucranianos. Tanto que eles entraram por 3 frentes de batalha. Em termos logísticos, não faz muito sentido. É muito difícil você manter 3 linhas de suprimento num conflito armado.
Então, ao que tudo indica era isso. Eles entraram por todos os lados para assustar os ucranianos e talvez tentar tirar o governo. Mas não aconteceu, né? Os ucranianos reagiram e continuaram reagindo. E aí os países ocidentais entraram na briga, que eu acho que também não era esperado pela Rússia. Porque dizem que, tipo assim, tá, entra lá rapidinho e a gente finge que não viu. Aí o negócio começou a dar... Crimeia, né? E aí não, entra lá, a gente faz, né, faz um teatro aqui, tudo bem. E aí o negócio começou a demorar, eles tiveram que se posicionar, começou a afetar a Europa por causa do fornecimento de gás, e aí a coisa virou contra eles esperavam. Uhum. É um conflito muito mais longo do que o esperado. Nem a Rússia imaginava que duraria mais de 2 anos, e nem o Ocidente, que vem apoiando a Ucrânia, né? Uma coisa é você apoiar por 6 meses. Outra é você se comprometer com esforço de guerra de mais de 2 anos. São bilhões que a Ucrânia já recebeu. E continua em armamentos, recebendo. Né? Exato. E eu acho que o pior de tudo isso é que são bilhões e bilhões e são insuficientes. Sim. Né? A Ucrânia não tem conseguido se defender e não tem conseguido adquirir uma posição de vantagem. Então, no longo prazo, eu acho que os países ocidentais vão olhar para isso e achar que não valeu a pena. E por outro lado, você tem um mundo em crise, né? Você tem os Estados Unidos com uma crise econômica, está sendo sustentada via robô, via S&P 500, que na verdade são 7 empresas de tecnologia que estão puxando o mercado para cima. Ainda tem o dinheiro da pandemia que foi impresso e jogou muito dinheiro na economia, assim como na Europa, mas isso está acabando. Né? Tem estudos financeiros que as economias dos americanos estão acabando. E aí você começa a entrar uma grande possibilidade de recessão. Está se esperando uma recessão para os Estados Unidos. Uhum. E aí você tem esse conflito, você tem bilhões de dinheiro sendo jogados na Ucrânia, sem aparentemente resultado. Você tem um povo que já está desconfiado, já não quer mais isso. Vide conflito do Vietnã. E pipocando os conflitos de Coreia, Israel, China, Taiwan. Eu acho que, no fundo, os americanos, olhando para o histórico norte-americano de intervenções, né, chega uma hora que eles falam, para quê que a gente está se metendo no mundo inteiro? Tudo bem, os Estados Unidos ganharam hegemonia por um período, mas não foram eficientes em nada, né? Não conseguiram mudar nenhum dos governos do Oriente Médio, que eles, né, fizeram as intervenções, deixaram o Afeganistão de uma forma catastrófica. Agora, aquilo foi um genocídio. Aquilo foi um grande desastre humanitário, militar, de todos. Aquela cena do pessoal subiu no avião e o avião decolando e o pessoal despencando de lá de cima é algo... E no fundo é isso, 20 anos de Afeganistão, para quê, né? Para o Talibã voltar ao poder? E com as armas dos americanos. Exato. Então, eu acho que cada vez mais, principalmente os contribuintes norte-americanos, olham para isso e falam, para quê? Né? Os Estados Unidos, eles não precisam mais intervir no mundo. E, obviamente, isso vai gerando um tipo de política que é isolacionista. E aí surge o Trump. America First. Na verdade, são dois malucos em polos diferentes, né? Porque o Putin quer transformar a Rússia grande novamente e o Trump, make America great again. Então... são visões de grandezas diferentes, mas que se aproximam muito. Já está o busão para Marte? Já está pronto? Acho que ainda não. Ainda não, né? Você conhece alguém que fabrica bunker, né? Tipo, abrigos para a gente passar uns 40 anos embaixo da terra? Os melhores são os russos. Acho que não vai dar ainda. Não, ele vai ficar meio quente lá, digamos assim, meio radioativo. Não vai dar para fugir para lá. Não vai. Não tem voo, tá difícil. Tamo bem, hein? Complicado. O mundo hoje, a fotografia que eu brinquei de hoje, não é muito feliz, nem promissora. Não é para amadores. O Brasil que o diga. É o Brasil que o diga, exato. A gente sempre brincou, né? A política do Brasil não é para amadores. No momento, política do mundo não é para amadores. Aqui no Brasil é complicado, porque não é só a política, não é para amador, tudo aqui. Economia, tudo. Economia, profissionalismo das pessoas, tudo é muito mais difícil. Você gasta muito mais energia para fazer o que você faria em outro país. Eu morei fora há quase 9 anos, eu posso dizer que
É muito complicado. Cansa. Precisa ser atleta aqui no Brasil. Infelizmente é isso. Temos um incentivo muito grande para sair, né? Para sair, principalmente aqui no Brasil tem uma evasão intelectual muito grande, né? Tem. E é isso. A minha profissão é acadêmica e não tem nenhum tipo de incentivo a esse mundo. Aliás, o que mais me incomoda, sempre me incomodou, eu acho que vai sempre me incomodar, é quando eu digo para as pessoas que eu sou pesquisadora, professora, e as pessoas ficam revoltadas com isso. Mas como? Você é tão inteligente, por que você seguiu essa carreira? E eu fico pensando, mas é por isso? Caramba! Né? Porque é isso, a ideia nossa aqui é que o professor, o pesquisador, não tem o valor que eu acho que deveria ter, né? Isso aqui no Brasil é terrível. O professor não tem valor. Seria a primeira coisa a ser mais valorizada seria o professor. Exato. E eu acho que é uma das profissões menos valorizadas hoje. Menos. E o pesquisador, então, é aquela brincadeira, mas você trabalha ou você só faz isso? Então, são algumas... Pior que não é brincadeira, né? Algumas piadas horríveis que a gente tem que escutar. Você nunca recebeu um convite para ir para fora? Não, mas eu tenho tentado ir, por minha conta. Faz bem. É um pouco triste, porque, por exemplo, hoje meu mestrado e agora o doutorado eu fiz e faço em universidades públicas aqui. E cada vez mais eu tenho essa sensação de que, por ser uma universidade pública, eu preciso reverter o meu conhecimento para a sociedade, sabe? Nem que seja falando na internet, explicando, dando uma entrevista no jornal, não importa. Mas cada vez mais eu vejo que... Eu não sei, parece que a sociedade não quer isso também. Então, mas aqui o pessoal vai te dar valor quando você estiver falando de uma universidade de lá, quando você estiver num cargo na ONU, aí o pessoal vai te dar valor. Infelizmente é isso. E se você aplicar para uma universidade lá, você com certeza vai ser admitida, fácil. Então, pelo pouco que eu conheço lá, pouco muito, eles valorizam muito isso, né? As pessoas que têm disciplina, as pessoas que estudam, que vão desenvolver o trabalho, porque a iniciativa privada lá, ela põe muito dinheiro nas universidades e eles têm interesse nessas mentes. Então... E eu acho que é a gente entender que é isso, pesquisa muda o mundo, né? Às vezes a gente só entende isso quando é sobre tecnologia, coisas que vão criar, coisas novas, e no fundo não. Qualquer pesquisa muda Sim. o mundo. Então é isso, para a gente entender o que está acontecendo, precisa de pesquisa. Não? Se você não tiver uma pessoa que entenda o comportamento humano, como é que você vai desenvolver um produto para uma necessidade que ainda não existe? Exato. Já dizia Steve Jobs. Eu faço produtos para aquilo que você nem imagina que você precisa ainda. É isso. Isso é o marketing. Você precisa estudar o comportamento humano. E relações internacionais, política internacional, é basicamente análise de comportamento. Total. Tem uma linha um pouco nova, assim, nas relações internacionais, que estão olhando para o papel das emoções na política. Porque, por incrível que pareça, isso nunca tinha sido estudado, né? A gente era super racional e tudo mais. E agora a gente está olhando para isso, assim, tá? Como que o medo do Putin afeta as decisões dele? Como que, sei lá, o orgulho do Trump afeta as decisões dele? Porque somos humanos, né? Então, a gente tem que olhar também para esse aspecto que é muito da psicologia para entender o que está acontecendo. Totalmente, né? Quanto que o ego desses malucos vão explodir o mundo. Exato. Como que a gente cria lideranças que tomam essas decisões? Porque eles também são produto de alguma coisa, né? Da sociedade, do ambiente que eles estão envolvidos. Será que se a gente tratasse esses líderes de outra forma, os resultados seriam diferentes? Se a população cobrasse esses líderes de uma forma diferente, eles agiriam assim? Exato. Uma coisa que eu sempre falo, alguma discussão, ou entre amigos, ou entre internet, de política, porque agora você não tem discussões de política, são times, né? Sim. Seu time da esquerda, time da direita, de cima, de baixo, por trás dos panos, está todo mundo se abraçando, dando risada. Teve agora o caso da Shopee aqui, que taxaram, aí você via gente da esquerda, gente da direita, promovendo e dizendo que tinha que taxar e etc e tal. Aí fala, acorda, galera. Acorda, entendeu? Eles estão lá de mão dada dando risada e quem paga o pato literalmente somos nós. Com o aumento de taxas e impostos, o Brasil é o que mais cobra imposto. Se as pessoas não tiverem cultura, educação,
um lado psicológico mais centrado e entender que estão sendo manipulados pela política. O famoso vamos dividir para conquistar. Divide os dois lados, o povo não se une, ficam brigando entre si, e nós fazemos a bandalheira que quisermos lá no Estado, no país, na federação, em Brasília, e a coisa nossa não anda. E parece que o mundo está caminhando para isso. Quando você tem a rede social dando pão e circo a cada 15 segundos para as pessoas que pensam, que não ficam nas redes sociais a não ser para manipular, estão fazendo grandes absurdos. É isso. No fundo, acho que o que você falou é o exemplo perfeito de como o conhecimento muda tudo. E às vezes é um conhecimento simples, básico, porque hoje para você saber um pouquinho mais, é isso, é só um pouquinho a mais que você precisa, né? Porque as pessoas estão tão presas nesse mundo de entretenimento, de prazeres instantâneos, que é isso, lê um pouquinho, vê o jornal, né? Entra no portal da transparência, vê que o deputado que você idolatra, o que ele votou mesmo, se ele falou que votou sim, se ele votou mesmo. E aí você cobra ele, por que você votou não e disse que votou sim? Aí o cara, porque eu me enganei, né? Aí você acredita. Exato, é isso, ter um pouquinho de conhecimento e sair um pouco dessa zona de conforto, né? Porque nenhum político vai mudar a vida de ninguém. Se você não se desenvolver, não aprender, adquirir conhecimento, ninguém vai mudar a sua vida. Não existe salvador da pátria. Existe você adquirir o conhecimento, se tornar uma pessoa melhor, desenvolver novas habilidades e fazer mais dinheiro, ter mais conquistas. Não tem outra forma. Eu sempre brinco, né? Desconfie de pessoas que trazem soluções simples para problemas complexos, que são os grandes salvadores da pátria. Mas essa é a realidade do brasileiro. O brasileiro é especialista em querer solução simples para problemas complexos. Não existe. Você vê influencer na internet, lá no TikTok, no Instagram, emagreça 30 quilos em 3 semanas. É um grande absurdo. Na minha área é isso, né? As pessoas entram na internet e falam, mas como que eu aprendo russo em 1 ano? Você não aprende, não é assim que funciona, sabe? Como que eu faço isso? Não faz, Você tem não que sentar... aprende português em 1 ano. É isso, tem que sentar e estudar, tem que sentar e trabalhar, tem que fazer acontecer, porque senão não vai sair. Infelizmente, mas felizmente temos você que também fala essa linguagem, mostra para as pessoas. É meio que uma coisa de formiguinha, cada um bota, né, faz o teu grãozinho, uma gotinha na água, né? Tem pessoas, nossos parceiros que também têm essa mesma função. Até vou te convidar para você dar dicas de leitura, dicas de estudos, desenvolvimentos no nosso canal também. Obrigada. Com certeza eu vou Nós participar. temos uma psicóloga que fica falando sobre psicologia, dando dicas, né? Tá entrando nutricionista também no nosso time, então tá convidada também para... Todos os aspectos da vida, né? Sim, mas essa é a ideia, né? Isso. O nosso objetivo é trazer qualidade de vida para as pessoas. Através da atividade física, para isso a gente usa equipamentos que ajudam as pessoas a terem mais qualidade de vida e ajuda a pagar a conta dos nossos meios de comunicação. Mas a ideia é trazer um conhecimento para as pessoas de como comer, como dormir, como enxergar os problemas, né, como administrar a parte psicológica, como desenvolver o autoconhecimento. O esporte ajuda muito o autoconhecimento. Os estudos também, meditação também. E isso é fundamental para você se desenvolver. Sem isso não tem almoço grátis. Não tem maluco na internet, no TikTok, falando para você fazer jejum 1 semana que você vai emagrecer. Ou que você vai mudar, tua testosterona vai subir. Não existe isso. Não, eu acho que a única mágica que existe é quando você começa a fazer um hábito bom, os outros vêm junto. Ou pelo menos você tem um pouquinho a mais de motivação para fazer outra coisa melhor. É a única mágica que tem. E aí você mesmo vai atrás de coisas boas. Poder do hábito. É isso. Aliás, fica a dica do livro. Exato. Ótimo livro. Giovana, obrigado pelo papo. Obrigada. Adorei. Peço para você deixar um recado para tua galera, para as pessoas, dicas, uma coisa inusitada da sua vida, ou os dois. E para a gente encerrar o papo, pelo menos por hoje. Tá bem. Acho que o meu recado não poderia ser diferente, estudem.
corram atrás, né? É isso, estudo muda a vida, mudou a minha vida, com certeza. Algo inusitado é que, quando eu era pequena, criancinha, eu sofria bullying na escola por gostar de estudar. E aí, com 14 anos, eu pedi para mudar de escola para os meus pais, porque eu não queria mais ser zoada por gostar de ler no intervalo. E aí, foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida. Eles me aceitaram, meus pais, acho que também agradeço eles todos os dias por terem ouvido, e me colocaram num lugar super exigente, super difícil, que até hoje eu sou grata, assim, porque foi lá que eu entendi que o mundo acadêmico era o meu mundo. Então, é isso. Estudar Você achou muda. que ia pegar uma maciota e se ferrou, né? Não, eu falei pra eles, eu quero ir num lugar em que as pessoas gostem de estudar. Porque é isso, mudar o meio muda tudo. Sim. Então, se você tem dificuldade de fazer algo acontecer, mas você tem vontade de fazer acontecer, muda o meio. Aliás, até uma dica que eu aprendi quando estava morando fora, que é procure pessoas melhores para se relacionar, para você crescer. E evite pessoas que te põem para baixo. Tem uma regra, assim, que eu já ouvi entre os acadêmicos, que é: seja sempre o mais burro da mesa. Opa, eis-me aqui. Eu acho que essa é uma boa dica, assim. Eu já ouvi de alguns colegas e eu adoro quando isso acontece comigo. Quando eu sento perto de pessoas e eu me sinto bem menos inteligente do que eu acho que eu sou. E aí eu aprendo com eles, eu absorvo tudo. Isso é sensacional. Escutar mais do que falar, às vezes, é bem bom. Aliás, é muito melhor você ouvir do que falar. É. Você aprende muito, você ganha muito. E pessoas como eu, assim, tem um ditado nos Estados Unidos que é: se você quer ser burro, você precisa ser forte. Por isso a gente é forte. Fica a dica para quem quer ser burro. Seja forte. Porque não é fácil. Não é fácil. Eu acho que é isso. Estar, né, não conhecer as coisas é tão mais difícil do que sentar e aprender. Tem aquele... Como é que era? A pessoa esperta, a pessoa inteligente aprende com o erro dos outros. A sábia aprende com seus próprios... Não. A pessoa inteligente aprende com seus próprios erros. A sábia aprende com os erros dos outros. Tem que ser um bom observador também, né? É bem isso. Você está olhando, não deu certo, não preciso bater a minha cabeça e ir por esse mesmo caminho. É difícil aí, hein? É. Aí é difícil, hein? E eu acho que tem que ter um pouco de humildade, assim, de entender que aquilo não é para mim. Aí tem um problema que é o seguinte: a diferença entre ser persistente e ser teimoso. Difícil, hein? Difícil. Essa é uma pergunta difícil. Às vezes eu acho que eu sou um pouco teimosa. Insisto em umas coisas que não... Então... No mundo acadêmico, eu percebi já que, para eu entender se eu estou sendo só persistente ou se eu estou sendo realmente teimosa, eu falo para outra pessoa. Mostro o meu trabalho, peço a opinião de alguém. Se alguém fala: Giovana, você está sendo louca, aí eu acho que eu estou sendo só teimosa, tá? Então, mas as grandes conquistas estão nas maiores loucuras. E aí? Difícil saber qual é o limite, né? Porque muitas das pessoas não vão te entender. E vão falar: não, você é maluco de fazer. Pô, mas você precisa fazer aquilo. É difícil você achar essa sintonia entre ser e... Assim, eu evito de falar com as pessoas, eu procuro ir na minha fé. Porque geralmente as coisas que eu faço, você tá maluco. Não vai dar certo. Não, tipo, sabe assim? Eu quando resolvi ir para os Estados Unidos, eu falei: pô, vou embora. E fui. E fui ver, de comprar carro na rua para vender, carro barato, sabe? Economia, $1.000, etc. E começou o negócio. E hoje eu vejo as coisas que eu fiz lá, falei: cara, podia ter feito entrado numas frias muito grandes. Entrei também, tem seu preço. Mas a vida não é uma linha reta. Ela é uma coisa esquizofrênica e que você vai aprendendo. De repente você precisa voltar para aprender. Mas você não pode também... Eu vi uma definição que era assim: se você está se machucando ou alguém, você está sendo teimoso. Mas tem um certo grau de, quando você está sendo persistente, de sofrimento nessa parada. Enfim, não sei te falar. Se você souber, por favor, me conte. Se alguém souber, me conte. Acho Essa que diferença... Confiar na sua intuição,zinha. Eu acho que você tem que fazer a tua fé. Chega um ponto e fala assim: olha, fiz o meu máximo, deu, tomei na cabeça, mas valeu, eu aprendi. Sou uma pessoa melhor, vamos mudar de rumo. Isso. E não ter medo de recomeçar, né? O tempo todo.
Ser feliz é a arte de recomeçar. É porque é isso, a gente faz as coisas e nem sempre dá certo, assim. Aliás, o meu pai uma vez me disse uma coisa que eu sempre gravei, que é os momentos felizes, quando tudo dá certo, são muito raros na vida. Sim. A grande parte da vida você tá penando para fazer. E quando você achar que tem que ser o inverso, algo tá errado. Então, eu acho que é por aí, assim, é para você ver o momento da felicidade, da conquista, né, do sucesso, o backstage é bem maior. Nossa, aquela história, as pessoas só veem as pingas que você toma, os tombos que tu leva, ninguém vê, né? Ninguém vê, e ninguém quer ver. É. Só que precisa, né? Você falou isso, o brasileiro tem um costume que ele tenta uma vez, se der errado é porque não era para dar certo. Não é assim. O certo é dar errado. O errado, a exceção é dar certo. Você precisa tentar várias vezes, você precisa se aprimorar várias vezes, se desenvolver várias vezes para aquilo começar a dar certo. Né? Então, a diferença da cultura brasileira para a americana é justamente essa. Né? Deu errado, beleza. O erro faz parte do acerto. Continua. Uhum. Muda a rota, né? Se aprimora, volta, refaz, né? Reprograma. E aí que entra a dificuldade de você saber se você está sendo teimoso ou persistente. Mas nunca desista do seu sonho. Eu acredito muito no poder de ter um sonho. Ou ter um objetivo na vida, sabe? Porque aí é isso. Eu acordei, eu odeio o que eu faço, eu não quero fazer isso. Tô cansado, tô com dor de cabeça, mas eu tenho um sonho. Tô fazendo vale isso por enquanto e tem um motivo. Vambora. É isso, vale a pena. Uma coisa que eu aprendi, assim, nas coisas mais difíceis que você tem a fazer, faça com felicidade. Por mais difícil que seja. Isso é muito difícil. É o que você falou. Pô, não gosto do meu trabalho, não gosto disso, mas você tem um sonho. Vai com felicidade, porque é um passo que você está dando em direção ao seu sonho. Você já reparou? Faz uma pergunta ou uma enquete com as pessoas do seu canal e tal. Quantas pessoas têm um sonho bem claro na vida delas? Eu vou fazer, mas o meu chute é que pouquíssimas. As pessoas não têm mais esse vislumbre do grande sonho. Eu não sei porquê, assim, onde que isso se perdeu. Acho que na sociedade, de uma forma geral, mas poucas pessoas, quando você conversa, elas têm uma visão, assim, nítida. Onde você quer estar daqui a um tempo? E se você não tem um sonho, você morreu. Você é simplesmente um robô. Você está simplesmente sobrevivendo e a sensação que eu tenho é que quando meu sonho começa a sumir, eu vou desaparecendo, eu vou morrendo. Não sei se você assistiu De Volta para o Futuro. Você é nerd, a gente se entende. Que na cena, quando o pai dele não consegue o encontro com a mãe dele, ele começa a sumir. Ele vai desaparecendo, vai dando um fade na imagem. Quando meu sonho vai ficando distante, eu sinto essa mesma coisa, que eu vou desaparecendo. Eu tenho que estar sempre lutando por um sonho. E eu acho que é sempre bom ter pelo menos um pequeno gostinho desse sonho na realidade, no hoje. Não só na frente, né? Porque pra frente deixa a gente ansioso, assim. Então, por exemplo, meu sonho é, por exemplo, ser uma grande pesquisadora. E eu me realizo muito na sala de aula. Então, quando eu dou uma aula legal, não é ainda o sonho que eu quero, mas é um pouquinho. Sim, é um me passo. Recarrega um pouco. Eu acho que é bom, às vezes, a gente ter esses pequenos vislumbres que tá indo, sabe? Tem uma música que marcou muito quando eu morava lá, é uma house. Eu sou um nerd que gosta de música eletrônica. E a música dizia o seguinte: construa o seu sonho e viva dentro dele. É isso. É um sonho, você se constrói o seu sonho a cada dia. Não é, ganha na loteria. Não vai ganhar. A não ser que você seja conhecido de político, né? Que aí geralmente essa galera que ganha, mas enfim. Você constrói o sonho a cada dia, a cada tijolinho, a cada... mas não deu certo. Quero ser youtuber, fiz uma live, tinha uma pessoa. Sérgio Sacani fez 4, 5 anos, tinha 80 pessoas na live dele. Hoje é o maior canal que tem de divulgação científica. Por sinal, eu vou te indicar para eles lá. A gente tem o contato deles lá. Obrigada. Então, assim, não adianta. Deu ruim hoje? Tenta amanhã. Uma hora vai acontecer. Vai acontecer. Acho que a disciplina entra aí também. Que a gente falou. E a motivação do sonho. A motivação, a disciplina. Mas se não der certo, vai dar certo. Não tem outra possibilidade. É isso, galera. Valeu pelo papo, Giovana. Adorei. Obrigada.
foi uma grata surpresa, porque fui descobrir hoje que ela é atleta, literalmente. Fora dos estudos, ela é atleta também. Tô precisando voltar a ser, acho que eu vou me motivar com vocês. É nóis, vambora. Já arrumo até o treinador. Galera, obrigado, deixa o like no vídeo. Nos vemos na semana que vem. Semana que vem tem uma pessoa bem legal, em breve vocês vão saber. E deixa o like, compartilha o vídeo, assina o canal e é nóis. Nos vemos para a próxima. Valeu!